Pessoal, estamos aí com mais uma aula hoje de projetos e mecanismos. Vou falar rapidamente sobre as relações de transmissão de engrenagem. Na aula passada, então, nós vimos lá a relação de transmissão de polias e correias, né? E nós vimos aí na aula passada uma diferença então do diâmetro da polia motora, que está conectada com o motor através de um eixo, uma chaveta. Inclusive a polia motora, na maioria das vezes, é uma polia menor. Conectada diretamente com o motor, ela vai ter então a rotação do motor. E ele faz essa polia, então, o objetivo é fazer uma transmissão onde você tem uma relação através de correia com a polia movida. E a polia movida é uma polia geralmente maior. Então nós temos essa relação, você pode dizer, uma relação de 1,5. Então nós podemos dizer que a polia menor, motora, a cada volta que a polia menor dá, nós temos 1,5 volta, ou melhor, é o contrário, porque diminui a velocidade. Então, a cada volta que a polia menor ela dá, cada volta que a polia menor ela dá, a velocidade da polia maior ela é bem menor. Então, a cada volta que a polia maior ela dá, você tem 1,5 volta, né, da polia menor. Então essa é uma relação. Então, pessoal, utilizada aí para mecanismos, e essa relação é muito importante, que vocês viram, né, na aula anterior, que nós falamos que a relação envolve diretamente os diâmetros, envolve as velocidades angulares, momento torsor, a rotação. Então, todos esses itens relacionados ao movimento circular, esses itens, a gente pode determinar através desses itens a relação de transmissão. Na aula de hoje, vocês vão ver no material de vocês uma abordagem sobre alguns tipos de polias, né? Então, nós temos aí as polias planas, as polias que são abauladas. As abauladas, elas retêm melhor a correia. Então eu fiz aí um apanhado um pouco mais detalhado sobre polia, sobre as características da polia. Então vocês vão ver lá os tipos de polias, são vários tipos de polias. E nós temos as polias também trapezoidais, onde o perfil da polia ela forma um trapézio, né? Então ela tem um formato trapezoidal. Esse tipo de polia são para as correias trapezoidais. Então, as correias trapezoidais geralmente têm um formato, né? Que elas são, só que esse aqui é um outro assunto já, mas só para vocês terem uma ideia. Então você tem o formato, né, trapezoidal, o formato aí, se olhando, né, para a correia, ela tem esse formato onde ela vai, então, onde ela vai ser encaixada aqui, né, onde ela vai ser encaixado na polia. Então essa daqui é a polia, né, e eu tenho aqui a correia trapezoidal. Esse tipo de correia é muito interessante, depois vocês vão ver o desenho melhor ali, vocês vão entender isso aqui. É muito interessante porque a correia ela não sai, né? Ela não tem como sair. Então o deslizamento ele é menor, tá? Então é muito usado. E nós temos também as polias dentadas. As polias dentadas que são utilizadas em automóveis. Você tem a correia dentada com a polia dentada. Aí existe aí até uma maior
junção, né, no movimento circular da polia com a correia. E em termos de polia, o material mais utilizado para a fabricação de uma polia é o ferro fundido, tá? O material mais resistente, embora a gente tenha polias aí de vários outros materiais, até mesmo materiais plásticos mais duros. E as correias, elas são muitas vezes o material, pode ser de couro, pode ser uma borracha sintética, etc. Então, pessoal, eu fiz essa abrangência, verifiquem lá. Inclusive a correia, né, a correia em V, que ela encaixa exatamente a correia em V, que foi o formato que eu coloquei aqui. A correia ela é um V, né? Você olhando no perfil dela ela é um V. E essa correia ela encaixa na polia trapezoidal. E essa correia ela tem um dimensionamento próprio, totalmente utilizado com normas. Então vocês vão ver lá, tem alguns exemplos de dimensões padronizadas para esse tipo de correia. Então vocês vão buscar uma tabelas de correia, vocês veem lá. Então vocês vão ver lá, para um determinado trabalho, polia de tantos milímetros e tal, então você consegue determinar o seu tipo de correia. Tá? Então, o mais usual para você selecionar, para você identificar o seu tipo de correia em função da polia, seria você buscar essas tabelas, que são bem completas nesse sentido, normalizado, claro. Então no material vocês vão ver as dimensões aí dessas correias, as correias em V. E depois disso, aí eu coloco a relação de engrenagem. Tá? Então, fechamos aí o assunto de relação de transmissão por correias e nós vamos ter então agora a relação de transmissão por engrenagens. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Engrenagem, então vocês sabem que nós temos duas engrenagens, que elas estão juntas, conectadas, né? Enquanto uma engrenagem ela tem uma engrenagem motora, então também. A engrenagem é a mesma coisa, eu vou ter aqui ligada ao eixo de um motor, onde você tem uma potência. Logicamente você vai ter aqui algum sistema de chaveta, né? O eixo do motor conectando aqui com a engrenagem. E a engrenagem, você tem a menor, geralmente a engrenagem menor é que está ligada ao motor, e chamado de engrenagem menor, que é a motora. Então ela tem a mesma rotação do motor. A engrenagem motora geralmente é o pinhão. A gente chama de pinhão a engrenagem menor que está conectada com o motor, a engrenagem motora. Então nós chamamos de pinhão. E a engrenagem movida seria a engrenagem maior, nós chamamos de coroa. Tá? A engrenagem maior, coroa, que tem essa conexão com a engrenagem menor, então, que é o pinhão. E na verdade, a gente vê aqui o engrenamento, né? Há um conceito onde nós temos que envolver também algumas fórmulas, tá? Para você calcular uma engrenagem, existem algumas dimensões características, algumas dimensões que são essenciais. E eu vou citar aqui, já que nós estamos falando de relação de transmissão, 3 dimensões essenciais para todo tipo de cálculo, tá? Na engrenagem, uma das dimensões essenciais é o diâmetro primitivo. E justamente esse diâmetro é utilizado até para construir a engrenagem. Então, o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo, vamos dar uma olhada aqui novamente no desenho. O diâmetro primitivo, ele está entre o diâmetro, então, não sei se vocês estão conseguindo identificar aqui nesse desenho. Nós temos aqui uma engrenagem, a maior, a coroa, né? Que é o dente dela, ok? O dente da engrenagem. E o dente, então, você tem a parte interna da engrenagem e a parte externa, onde está o externo aqui do dente, tá? Então, eu posso dizer, o diâmetro primitivo, ele está entre o diâmetro externo
da engrenagem e o diâmetro interno da engrenagem. Então o diâmetro primitivo ele está no meio aqui, ó, entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Eu tenho o diâmetro primitivo. E esse diâmetro primitivo é o diâmetro que ele é imaginário. Você não vai enxergar esse diâmetro na engrenagem, né? Mas ele existe, né, dimensionalmente, e ele é utilizado para a construção da engrenagem. Então, o diâmetro primitivo é esse tracejado entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Então, diâmetro primitivo. Você tem que ter o diâmetro primitivo da engrenagem para você calcular a relação, para você calcular a própria engrenagem. Uma outra dimensão muito importante na engrenagem é o módulo. Você sempre vai falar módulo. Se você tiver que adquirir uma engrenagem, comprar uma engrenagem para um mecanismo, você tem que citar o número de dentes, tá? O tipo de engrenagem e o módulo dela. O que é o módulo de uma engrenagem? Na verdade, o módulo de uma engrenagem é o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Diâmetro primitivo da engrenagem dividido pelo número de dentes. É o módulo da engrenagem. Então, eu vou pegar esse diâmetro aqui, então, né, daqui até aqui, e dividir pelo número de dentes que eu tenho na engrenagem. Então, você vai ter um módulo, tá? O módulo também é essencial para a construção de uma engrenagem. E o número de dentes? Né? O número de dentes é a terceira dimensão aí que eu coloco, aí, muito importante para a engrenagem, o número de dentes. Então, diâmetro primitivo, módulo e número de dentes. Então, se você tiver o módulo, como eu disse para vocês, ó, o módulo ele é o diâmetro primitivo. Vamos chamar o diâmetro primitivo, estou chamando aqui de D0, tá? DO, D, que é a origem, né? O primitivo, então DO, D0. Poderia ser DP também, os materiais DP, diâmetro primitivo, né? Então, o diâmetro primitivo é dividido por Z, pelo número de dentes. Então, é o módulo. Então, se eu tiver o módulo da engrenagem e eu souber quantos dentes tem a engrenagem, o módulo, às vezes a engrenagem ela vem descrita na própria engrenagem, o módulo dela. Tá? Ela vem descrita no próprio metal lá, o módulo N igual a tal. É o módulo. Se tiver o módulo e o número de dentes da engrenagem, você sabe qual é o diâmetro primitivo, então, tá? Seria módulo vezes número de dentes. Então, isso é importante, dimensões essenciais. E aí que nós podemos aí falar sobre, então eu tenho o pinhão, a coroa, e nós podemos falar sobre a relação de transmissão. E a relação de transmissão nós utilizamos o diâmetro primitivo. Então, o diâmetro primitivo da coroa, da engrenagem 2, nesse caso aqui, dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem 1, que é o pinhão. Eu vou ter a relação de transmissão. A relação de transmissão, ela é adimensional, ela não tem uma unidade, né? É uma relação, tá? 1,5, 1,5, 1,75, 1,80, é uma relação. Diâmetro primitivo da coroa dividido pelo pinhão, diâmetro primitivo do pinhão, pode ser também a relação número de dentes da engrenagem 2, que é a coroa dividida pelo número de dentes da engrenagem 1, que é o pinhão. Pode ser também a velocidade angular, que vocês já viram, nós já vimos, 1 dividido pela 2. Velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2. Pode ser também frequência 1 dividido pela frequência 2, ou seja, a frequência do pinhão dividido pela frequência da coroa, que nós já sabemos o que é uma frequência. E pode ser a rotação do pinhão da engrenagem 1 dividido pela rotação da 2. Também pode ser um módulo, né? Pode ser um módulo, ou o torque, né? O módulo, aqui o módulo de torque, o torque, né? Então, da engrenagem 2 dividido pelo torque da engrenagem 1. Ok? Então são essas relações. Todas devem dar o mesmo valor. Tá? Todas devem dar o mesmo valor. E só confirmando essa relação, eu já comentei aí todos
os nomes. E se eu quiser, por exemplo, devido a essa relação, eu quiser, mas eu tenho número de dentes da engrenagem 2, número de dentes da engrenagem 1 e eu tenho a relação. Você consegue calcular, você pode calcular, por exemplo, a velocidade angular. Então, você pode utilizar essa forma para calcular as variáveis dela. Tudo bem? Então, com essa fórmula, então, vamos lá para o exemplo. Então, o exemplo, ele diz assim, transmissão de engrenagem com motor elétrico de potência P, de 0,75 watts. Então, 0,75 watts, nós já vimos potência também, é uma potência de 750. Desculpa, 0,75 aqui é quilowatt. Desculpa aí, ó, quilowatt, né? Então, é de 750 watts. 0,75 quilowatt. Então, confirmando essa informação, então nós temos lá transmissão de engrenagem com motor de 0,75 kg, com potência de 0,75 kW. Com a rotação 1140 RPM, ou seja, a rotação do motor, que vai ser a rotação do pinhão. Acoplado à engrenagem 1, então o motor acoplado à engrenagem 1. Então, pinhão 1, nós vamos ter número de dentes do pinhão da engrenagem 1. O exercício ele dá 25 dentes. E da coroa eu tenho 47 dentes. O módulo, veja bem, o módulo do pinhão é 2 milímetros. Sempre que eu tenho uma transmissão de engrenagens, as engrenagens devem ter o mesmo módulo. Tá? Por causa do movimento, o número de dentes, a relação, elas devem ter o mesmo módulo. Então, o módulo da engrenagem 1 é 2 milímetros. A engrenagem 2 que está transmitindo o movimento é 2 milímetros também. Então, o módulo é sempre o mesmo, ok? Ela vai ter mais dentes, mas o módulo ele é o mesmo. Então, o módulo 2 milímetros, o módulo 2 milímetros. Para eu achar a relação de transmissão, eu posso usar qualquer variável dessa. Nesse caso, nós temos o número de dentes da 2, o número de dentes da engrenagem 1, e eu posso utilizar essa relação, 47 dá 2 dentes e dá 1,25, fazendo a divisão 1,88. Então, a relação de transmissão, para esse caso, esse exemplo aí, é de 1,88. Tudo bem, pessoal? Então, só mais um detalhe também. Sobre engrenagens, eu também coloquei no material de vocês alguns tipos de engrenagem que a gente pode encontrar também, né? Então, nós temos vários tipos de engrenagem, engrenagem cônica, né? Engrenagem reta, aí engrenagem helicoidal, onde os dentes eles são helicoidais, o pinhão, né? Em relação à coroa, como que é conectado. Então tem algumas fotos interessantes ali para vocês verificarem, tá? Então vejam lá os tipos de engrenagens que a gente também pode estar encontrando, tá? E assim a gente finaliza. Então hoje vou deixar um exercício desse tipo aqui para vocês também, assim como eu deixei de polia, né? Vou deixar um desse daqui e a gente então finaliza essa parte de relação de transmissão, polias, correias, engrenagem. Ok? Então, gente, obrigado e até a próxima.